Olá, doutora! Tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Aline Roriz, eu sou mentora de dentistas e hoje eu tô aqui para te trazer 4 coisas que você faz ou que você deveria estar fazendo e que estão te distanciando da agenda lotada. Você quer lotar sua agenda em 2022? Me conta aqui, isso é um dos seus objetivos, é uma das suas metas para esse ano? Se for, você está no lugar certo, porque eu trouxe aqui para você não apenas 4 coisas que você tem que fazer, né? Eu tô te trazendo aqui uma reflexão bem profunda sobre algumas questões que podem ser pontos cegos seus e que estão te impedindo de lotar a agenda. Talvez você já venha se empenhando, né, nessa tarefa, nessa missão de lotar a agenda já há algum tempo, mas não tenha conseguido alcançar resultados. E hoje você vai entender por que isso acontece. Tá bom? Bom, então pra gente começar esse papo aqui gostoso e enriquecedor, eu quero começar explicando para você aqui uma questão que talvez você ainda não tenha percebido, ou talvez você até tenha percebido, mas nunca tenha dado tanta importância. Essa questão é o ponto seguinte: fugir da meta. Essa é uma das coisas que é provável que você esteja fazendo aí. E vamos refletir um pouco mais sobre fugir da meta, né? O que isso significa? Eu sei, doutora, que o seu dia a dia é muito corrido, né? Você tem muitas atividades, muitas responsabilidades e é provável que você muitas vezes se sinta ali sobrecarregada mesmo, né? Tem muita coisa para fazer, às vezes não sabe por onde começar e paciente chegando e você tem paciente para atender e tem outras atividades para desempenhar e é claro, você não é só dentista, né? Você tem uma vida, né, para tocar. Então, você é dona de casa, muitas vezes, pode ser que você seja mãe, você é mulher, você precisa cuidar de você também, né? Não só como mulher, mas como ser humano, todo mundo requer ali alguns cuidados básicos com a nossa morada. Enfim, são muitas atividades para você tocar e pode ser que você esteja se sentindo aí sobrecarregada, né? E acaba que você entra no automático. Então, o que você acaba fazendo aí? Você pega, né, realiza os seus atendimentos do dia e vai para casa cuidar, né, da sua vida, de outras questões e acaba não conseguindo trabalhar muito na evolução da sua meta, né, nas suas estratégias para alcançar as suas metas. Então pode ser que a agenda lotada seja para você um ponto que você acaba não tendo como ter constância, né, com dedicação, com constância ali para atingir esse objetivo, para atingir essa meta aí na sua vida. Então, se isso está acontecendo com você, se atente para alguns pontos. Primeiro, você é uma pessoa que não delega, então você não está delegando atividades. Olha só, às vezes essa delegação acaba não sendo algo tão óbvio pra gente, tá? Eu tenho clientes, por exemplo, que sempre cuidaram das suas redes sociais, né? Sempre fizeram tudo, produz o conteúdo, posta, está sempre presente e tal. E não perceberam que o resultado foi chegando, né? As coisas foram evoluindo e que essas pessoas, que essa profissional poderia estar tendo ajuda agora, né? Poderia estar contando com a ajuda de outras pessoas para desempenhar essas atividades. Então pode ser que seja uma questão assim de eu sempre fiz assim, né? Eu sempre realizei isso sozinha, então eu não penso que eu posso agora, né, a partir de agora contar com a ajuda de alguém. Eu sempre fico achando que assim, eu sempre foi assim, né? Eu sempre dei conta, eu vou continuar dando conta, eu vou continuar conseguindo, mas não é essa a questão. A questão é que tem atividades que não precisam necessariamente ser executadas aí por você, né? Que você pode sim delegar para outras pessoas, que outras pessoas podem te ajudar nisso e de repente você fica aí centralizando e se sobrecarregando de forma desnecessária. Então, doutora, a primeira coisa que eu quero que você avalie é quais atividades podem ser delegadas, quais atividades que você desempenha no seu dia a dia que não precisam ser necessariamente realizadas por você.
Talvez até no seu atendimento hajam etapas que não precisem ser executadas necessariamente por você, né? Pode ser que hajam etapas aí que você possa delegar para algum profissional, fazer alguma preparação, por exemplo, ou uma limpeza, ou um exame, enfim. Então comece a avaliar, tá? Dentro de toda a sua rotina, tá? Não só a sua rotina de consultório, mas no seu dia a dia também, se existem atividades aí que podem ser delegadas, e eu aposto que existem, tá? Então não caia nesse erro, né? Não cometa esse erro, nessa cilada de ficar centralizando tudo e achando que você tem que realizar tudo, que você tem que executar tudo sozinha. Isso não precisa ser assim, doutora. Você pode sim contar com pessoas que vão fazer o trabalho tão bem feito quanto você faz, tá? E que vão te liberar para realizar atividades que você ainda não conseguiu realizar até esse momento, ou que não conseguiu realizar com constância. Tá? Uma dessas atividades é justamente trabalhar na sua estratégia de lotar a agenda. Para você lotar a agenda, você precisa estar empenhada, com foco, né, em realizar algumas atividades, como postagem de conteúdo, como campanhas, né? E como é que você vai encaixar essas atividades para que você realize sempre, com constância, com frequência, se você precisa dar conta de tudo sozinha, se você precisa ficar fazendo tudo na sua vida sozinha. Isso não vai funcionar, né? Ou se funcionar, vai ser extremamente pesado para você, extremamente cansativo. Isso vai acabar em sobrecarga, vai acabar em estresse, né? Um burnout, de repente você ter que parar tudo porque você realmente não consegue prosseguir com as atividades básicas do seu dia a dia. Olha só, quantas não passam por isso? Então vamos dar um passinho atrás e vamos olhar o que é que eu realizo hoje e que pode ser realizado tranquilamente por outras pessoas. Talvez, inclusive, você pense assim, eu não posso delegar hoje porque é uma atividade que sai muito caro, né? Talvez eu não possa contar aí com esse apoio hoje por causa disso, porque isso é um custo muito alto aqui para mim nesse momento. Mas olha só, talvez esse custo nem seja tão alto assim. Talvez hajam alternativas, né? Talvez hajam freelancers, por exemplo, no mercado que possam executar essa atividade para você a um custo bem mais baixo, né? Tem muitas pessoas que estão começando, que estão cavando oportunidades de trabalho aí no mercado, que atuam como freelancers para adquirir experiência, né? E que podem desempenhar muito bem, talvez, essa atividade que você precisa que seja realizada a um custo bem aquém, né, do que você costuma estimar aí, né? Então você não precisaria contratar uma pessoa, assinar a carteira para ela realizar aquela atividade para você. Então avalie com carinho. Você pode começar fazendo uma lista. Faça uma lista aí de todas aquelas atividades ou que você não gosta de fazer, que você não é tão boa naquilo, mas não tem outra pessoa para fazer, ou que simplesmente você acredita que são atividades que podem facilmente serem delegadas, serem terceirizadas, né? Ou seja, serem repassadas a outra pessoa. Faça essa listinha, comece essa avaliação, tá? E pegue aquelas, né, que te tomam mais tempo, tá? E já comece a delegar. Por quê? Porque essas atividades já vão te liberar aí, né, de um tempo extra para que você consiga trabalhar com constância na sua estratégia para, claro, lotar a agenda, não é mesmo? Bom, agora vamos ao segundo ponto aqui, que eu acredito que muitas de vocês, doutoras, venham fazendo, e eu vou falar isso porque, com todo o carinho do mundo, tá? Eu já fui essa pessoa, então assim, eu sei que tem muitas que estão me assistindo, que estão me ouvindo, que sim, que também são pessoas assim, e é totalmente possível de ser mudado, tá? O que é que eu tô falando? É sobre a pessoa do mimimi. Você é essa pessoa do mimimi? Talvez você seja e nem saiba disso, tá? O que é a pessoa do mimimi? Aquela pessoa que sempre vê problema, né? Vê dificuldade, ou então aquela pessoa que sempre tem uma justificativa,
tá? Ah, eu não fiz isso porque isso, isso e isso. Eu não fiz aquilo por causa de tal coisa. Então, vou te dar um exemplo aqui que vai ficar claro para você. Sabe aquela pessoa que constantemente chega atrasada no trabalho, né? Aquela pessoa que é frequente a pessoa estar atrasada e ela vira e fala o seguinte: ah, eu me atrasei por causa do trânsito, né? Muitas vezes a pessoa até manda foto ali do trânsito todo engarrafado, né? Aquela quantidade de carros, tudo parado e tal. E ela manda foto para mostrar que ela atrasou por causa disso. Essa pessoa não sabe, mas ela é uma pessoa do mimimi, tá? Aline, mas que absurdo, você tá dizendo que a pessoa tá mentindo, mas ela mandou até foto, né? Como assim é mimimi? Isso é uma coisa real, o trânsito é um problema sério aí no Brasil inteiro. Gente, eu não estou dizendo que essa pessoa está mentindo, eu não estou dizendo que ela não está sendo sincera no que está acontecendo. Agora, o que eu quero que você reflita aqui, por isso que eu te disse no início desse vídeo, né, que era muito mais uma reflexão para você. Então, o que eu quero que você entenda aqui é: essas coisas são reais, né? O trânsito realmente atrasa a gente muitas vezes, acontece, né? Acontece, isso acontece com qualquer pessoa. A questão é: o que eu posso fazer para evitar isso? Se isso é uma coisa frequente, se isso é uma coisa que eu sei que aquele trecho que eu percorro para ir até o meu trabalho é um trecho complicado, é um trecho que frequentemente, né, tem batidas ou que acidentes e que sempre tem alguma paralisação, ou que é um trânsito de fluxo, é um local de fluxo intenso mesmo, né, e que por conta disso o fluxo é lento em determinados pontos e isso acaba atrasando tudo. Se eu já sei disso, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Eu preciso simplesmente sair mais cedo de casa, não é verdade? Então, não posso ficar ali simplesmente passar a minha vida inteira chegando atrasada e usando como justificativo o trânsito. Eu já entendi que o trânsito é assim naquele trecho, eu já entendi que não há solução que esteja ao meu alcance, né, para resolver o problema de trânsito naquela localização. Então, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Está ao meu alcance sair mais cedo de casa, está ao meu alcance me planejar melhor para que eu consiga chegar no meu trabalho no horário, né, definido, no horário necessário. Então, quando eu falo que a pessoa tá de mimimi, eu não tô dizendo necessariamente que ela está inventando, que ela está mentindo, não. Pode ser algo muito real, pode ser algo muito verdadeiro, mas que a pessoa usa aquilo como desculpa, como justificativa para não atingir os seus objetivos, para não cumprir os seus compromissos, para não assumir as suas responsabilidades. Então, não seja essa pessoa, tá? Existe sim uma justificativa para aquilo, beleza, mas que aquilo seja a última vez que acontece, né? Porque a partir de agora você vai atuar naquilo que está sob o seu controle para não deixar que isso aconteça mais. Tá? Então isso é deixar de ser uma pessoa de mimimi. As coisas continuam acontecendo, mas você não é uma vítima das circunstâncias. Você passa a ter o controle daquilo que está acontecendo com você. Então você assume o controle da sua vida e você vai passar sim a realizar aquilo que você tem que realizar e não simplesmente ficar se justificando, até para si mesma, né? Eu não fiz por causa disso, eu não lotei a agenda esse ano por causa disso e disso e disso. Não seja essa pessoa mais. Então, se você era essa pessoa a partir de agora, né, janeiro de 2022, você não vai ser mais essa pessoa, doutora. A partir de agora, você vai deixar o mimimi para trás, você vai analisar cada situação e vai avaliar o que eu posso fazer em relação a isso, como eu posso evitar isso. Então, não vou usar desculpas para mim mesma mais, eu vou começar a fazer escolhas mais conscientes, né? E vou tomar as rédeas da minha vida aí, não ser uma mera participante, né? Que sofre as consequências de tudo o que acontece, ok? Então, beleza, chega de mimimi. Bora lá então para mais uma coisinha que eu acredito
que você está fazendo, ou melhor, que você deveria estar fazendo, mas não está. Você não está seguindo um método. Tô certa, doutora? Olha só, nesse caso aqui, tem muita gente, né, que faz o seguinte: começa ali empolgadíssima e tal, ai, vou lotar minha agenda, vou me tornar referência, vou fazer e acontecer esse ano, né? Só que aí, o que acontece? Ela começa, né, a colocar em prática algumas dicas, começa a assistir alguns vídeos, começa a consumir algum conteúdo, às vezes até adquiriu algum material, algum curso e começa a ver aquilo ali e aplicar, mas acaba que em algum determinado momento, né, a pessoa empreende alguma ação ali e não tem o resultado esperado. E a pessoa pensa que, poxa, não deu certo e tal, e aí desiste e começa a seguir um outro profissional, um outro mentor ou mentora e começa tudo de novo. Ah, não, isso aqui acho que vai dar certo e tal, e começa a fazer de novo e acontecer. E de repente se depara de novo com a mesma situação, né? Ou às vezes nem chega a tentar, nem chega a empreender alguma ação, né? Simplesmente desiste porque viu algum vídeo lá interessante e tal, que pode ser que dê certo e é de outro mentor, é com outra orientação, e a pessoa fica simplesmente parecendo um macaquinho pulando de galho em galho. Será que você faz isso, doutora? Será que você começa um curso e de repente já começa a seguir orientações de outro profissional e abandona o que você estava fazendo naquele curso? Ou então você começa a seguir algumas dicas, coloca em prática algumas, depois vê outra pessoa ou um vídeo aleatório ali na internet e já começa a aplicar aquilo também? Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a dar um basta, tá? A dar um basta nessa questão em 2022. Então, nesse ano, chega de ficar pulando de mentor em mentor, de galho em galho, né? Tentando encontrar soluções mágicas. Não existe solução mágica, tá? O que existe é dedicação, o que existe é constância, tá? Então, se você ainda não atingiu o seu objetivo, continue. Tem uma tirinha que eu já vi bastante, principalmente, né, nas redes sociais, que mostra um minerador, né? Ele tá ali numa mina e ele está cavando, né? Então tá ali cavando e tal. E aí, quando ele tá bem pertinho, você vê na imagem assim, né, que ele já tá bem perto de chegar ali num veio de ouro, num veio de pedras preciosas e tal. E ele simplesmente dá as costas e desiste, porque ele já fez muito, né? Ele já trabalhou muito e não conseguiu encontrar nada. E ele desiste sem saber que ele estava muito pertinho de alcançar o objetivo dele, tá? Talvez o que esteja acontecendo com você é exatamente isso. Você cava, né? Você faz, empreende diversas ações e tudo, mas quando você está muito perto de ter resultados, né? De começar efetivamente a atrair pacientes e lotar a sua agenda, você faz o quê? Ai, vou começar a olhar esse outro aqui que parece que tá mais interessante, tá mais fácil, né? Vai ser mais rápido de alcançar resultados. Então não faça isso, doutora. Não fique pulando de galho em galho, não fique tentando encontrar soluções mágicas, não fique cada hora elegendo um mentor ou mentora diferente. Escolha alguém que faz sentido para você e dê continuidade, comece a seguir, a aplicar as estratégias. Se puder, se comprometa ainda mais, né? E entre para o curso, para uma mentoria que vai te dar os passos para você atingir esse objetivo. Não fique aí, né, tentando ouvir uma diquinha de um, outra diquinha de outro, porque essas coisas não vão se conversar, tá? Um método, normalmente, ele tem uma continuidade, tá? Então você tem que seguir um processo. Se você pega uma dica de fulano, outra dica de Beltrano e começa a tentar juntar essas coisas, isso não vai te trazer resultados, tá? Ou pelo menos não vai te trazer resultados rapidamente, não é passe de mágica, não existe isso. Existe um método para seguir e existem constância, frequência, dedicação. Então você vai precisar, tá, fazer isso se você quer efetivamente lotar a sua agenda esse ano, tá bom? Então não cometa esse erro de ficar sem um mentor, uma mentora, sem seguir, né, uma orientação e sem ter constância, tá bom?
Bom, e o quarto e último item aí, tá? Que você provavelmente está perdida. Talvez até você ache que saiba como fazer isso, mas eu aposto que você está fazendo isso ainda de um jeito errado, de um jeito insuficiente. É o seguinte, então o quarto item é você não saber atrair a atenção dos pacientes nas redes sociais. Será que você está sabendo mesmo, doutora? Se você está sabendo, né, tem gente que é o perfil certo, adequado, pingando aí no seu perfil todos os dias. Então, se você está fazendo um bom trabalho, tem gente que é potencial paciente seu aparecendo por aí todos os dias. A rede social, ela entrega muito pouco, né? Então, assim, essa entrega orgânica, ou seja, sem fazer anúncios, é uma entrega lenta, né? Então, isso vai acontecendo muito aos poucos. Mas ainda assim, se você está fazendo um bom trabalho, eles estão pingando por aí, eles estão aparecendo aí para você, sim, esses seguidores que podem vir a se tornar pacientes seus, tá? Então, o que talvez, né, você esteja fazendo aí que você não percebeu ainda que está errado e que não tá te ajudando a atrair pacientes da forma correta, tá? Eu vou contar uma historinha pra você rapidinho aqui que aconteceu comigo há alguns anos, tá? Eu trabalhava numa grande empresa e teve um momento ali, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, né? Minha formação é da área de TI e teve um momento ali que a gente ficava num prédio, esse prédio ia passar por reforma e algumas áreas ali precisaram ser movimentadas, né? E a área em que eu trabalhava, a área de tecnologia, que contava com mais de 300 funcionários, né? Precisou ser movimentada, né, de prédio. E a gente já estava ali há muitos anos, né? Eu fiquei 15 anos nessa empresa e por muitos anos sempre foi lá, né? Então, assim, os anos anteriores à minha entrada também, as pessoas sempre trabalharam lá nesse local, nesse prédio. E como era de se esperar, né, o que aconteceu foi o seguinte, quando falaram, né, que a gente ia ter que mudar de prédio, muitas pessoas resistiram um pouco, né? Elas acharam ruins, elas ficaram meio chateadas, meio desconfortáveis com a mudança. Por quê? Porque elas pensavam o seguinte, minha vida já tá toda estruturada aqui, né, em torno dessa localidade, eu venho pro trabalho e já deixo meus filhos na escola e a escola é aqui perto, aí de repente a gente mudando, a escola vai ficar longe, ou eu vou ter que avaliar, de repente até mudar meus filhos de escola, enfim, as pessoas começaram a ficar desconfortáveis com essas questões e começaram a se incomodar, né, com a mudança mesmo antes de a mudança acontecer, tá? E aí aconteceu um fato interessante que eu vou te contar agora. Como eram muitas pessoas, né, como eu te falei, eram 3 áreas diferentes de TI, né, dentro do mesmo local, mais de 300 pessoas, então essas pessoas foram sendo movimentadas aos poucos. Então, assim, algumas áreas, né, pequenos grupos ali foram sendo fazendo, né, a mudança e tal, então isso foi acontecendo ali, né, de forma paulatina, né, então foi ali de pouco a pouco e tal, cada hora um grupo era movimentado para a nova localidade, para o novo local ali, o novo prédio. E aí, o que acabou acontecendo? As pessoas que chegaram naquele prédio primeiro, né, no prédio novo primeiro, elas vinham participar de reuniões ali no prédio antigo, né, com a gente, e elas pegavam e vinham cheias de novidades, né, traziam a boa nova, falavam, gente, vocês não vão acreditar, lá é muito bom de estacionamento, então a gente chega a qualquer hora e tem vaga. Então se você participa de uma reunião aqui, você chega lá e você ainda consegue estacionar, estacionamento gratuito, super tranquilo. E esse ponto, né, o estacionamento, era um problema sério lá no prédio antigo, porque é um prédio muito grande, né, mais de 20 andares, então comporta uma quantidade muito grande de pessoas, fica localizado ali em um setor que tem diversos prédios também empresariais, então assim, tem muita gente para estacionar ali na mesma região, né? Então, assim, a competição por vagas era muito grande, então as pessoas tinham muita dificuldade, se elas precisavam se deslocar, por exemplo, para uma consulta, ou mesmo para participar de uma reunião em um outro local,
Quando elas retornavam, elas não conseguiam mais estacionar, não tinha mais vaga, né? Então você tinha que chegar muito cedo para conseguir uma vaga, e mesmo os estacionamentos pagos que tinham na região eram estacionamentos bem concorridos também e muito caros, né? Então, estacionamento era um problema, era uma dor daquelas pessoas, e isso tinha muito valor para elas. Então, quando os outros chegavam, né, lá no prédio antigo para uma reunião, eles já vinham com essa boa notícia para todo mundo. Falava: nossa, olha, eu tô encantado, porque a qualquer hora que eu chego lá eu consigo estacionar em estacionamento gratuito, eu não tenho problema de vaga mais. Então, aquilo que era um ponto muito delicado para as pessoas, né, que era a questão da mudança, passou a ser, de repente, algo interessante. As pessoas começaram a gostar da ideia de se mudarem, né, para aquele prédio. Por quê? Porque aquilo que era um problema, né, começou a se tornar uma oportunidade, se mostrar uma oportunidade. Tá? Então, o que é que eu tô querendo dizer com essa historinha, doutora? Pode ser que esteja acontecendo isso com você na sua atração de pacientes. Pode ser que você ainda não tenha percebido que você precisa focar naquilo que é relevante para o seu paciente. Então pode ser que você esteja fazendo uma divulgação, né? Você esteja tentando fazer o seu trabalho aí de postagem de conteúdo, ou às vezes até de anúncios, só que você não esteja conseguindo atingir os pontos de valor do seu cliente. Você não esteja conseguindo trabalhar com as dores reais do seu cliente ou com os desejos dele. Então, quando você não fala a língua dele, você não consegue se conectar. Então, o paciente, o potencial paciente, né, ele vai se conectar com você quando você falar alguma coisa que faça sentido para ele. Tá? Que quando você falar algo que conversa com uma dor latente dele, ou então com um desejo, um sonho dele, tá? Então vamos pensar. Eu tô falando de conteúdos muito diversificados, por exemplo, né? Eu tô muito abrangente. Quando eu faço isso, é difícil eu conversar com uma dor específica de um paciente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar. Eu preciso nichar, né? Então, hoje, Aline, eu sou dentista, mas eu atendo das diversas especialidades. Eu faço periodontia, eu faço orto, eu faço implantes, eu faço... Ótimo, perfeito você fazer tudo. No entanto, tá? Como é a sua divulgação? Você divulga sobre tudo? Não te recomendo, tá? Então, o que eu te recomendo fazer? Escolha uma dessas áreas para você se posicionar como especialista numa delas, tá? Ah, Aline, mas aí eu vou abrir mão dos outros pacientes, né? Eu vou abrir mão de potenciais pacientes que querem, né, tratamentos em outras áreas? Não necessariamente. O paciente chega para você, você vai atender. No entanto, você vai sempre buscar atrair mais pacientes daquela especialidade que você escolheu se focar, tá? Então, isso não quer dizer que você vai deixar de atender pacientes, que você vai perder pacientes. Pelo contrário, você vai começar a se posicionar, né, de forma mais clara, de forma diferenciada, tá? E você vai conseguir se conectar mais com os potenciais pacientes. Então, eles vão ver, né, algum conteúdo seu, vão ler um post seu ou ver um vídeo seu, e eles vão entender que você tá falando com eles, porque você tá conversando com a dor deles, com aquele problema que eles têm, né? Da mesma forma que os colegas que, né, voltavam para as reuniões ali no prédio antigo, eles falavam exatamente do maior ponto de dor daquelas pessoas que estavam ali ainda trabalhando naquele prédio, que era o quê? O estacionamento. Então eles sabiam exatamente o que incomodava aquelas pessoas. É muito fácil você falar isso, né, quando você também é um avatar, né, quando você também é uma pessoa, né, precisando daquela solução. Então, era o caso daquelas pessoas ali, daqueles funcionários que tinham sido movimentados já para o prédio novo, né, a dor deles maior também era o estacionamento. Então, era fácil eles falarem para os outros colegas de algo que também os incomodava, né, mas você, doutora, você provavelmente não precisa das soluções que o seu paciente está buscando, mas você precisa se colocar
colocar no lugar dele. Então, quais são as maiores dores aí do seu paciente, né? Como é que você chama a atenção dele? Você chama a atenção identificando quais são os pontos, né, que mais incomodam o seu paciente. Então, se você escolheu se posicionar em orto, por exemplo, então você vai falar de questões relacionadas a orto que não são óbvias para o seu paciente e que estão incomodando muito ele, ou então questões que são óbvias para ele sim, mas que ele não faz ideia de como solucionar. Tá? Então você vai buscar ir diretamente ali nos pontos de dores do seu potencial paciente para atrair a atenção dele. E essa é a forma correta de você atrair pacientes aí pelas redes sociais, tá bom? Bom, agora eu quero que você compartilhe comigo, então comente aqui embaixo qual dessas 4 coisas você já está fazendo ou você não está fazendo, né? O que você estava errando antes de assistir esse vídeo aí e o que é que você vai adotar a partir de agora para começar efetivamente a lotar a sua agenda, tá bom? Deixa aqui nos comentários para mim. E se você ainda não me acompanha, ainda não segue o meu conteúdo, tá? Me acompanha aí no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, tá? Em todas essas redes aí eu estou presente com um conteúdo específico para te ajudar a atingir a agenda lotada. Tá bom, doutora? Beijo enorme para você, um ótimo ano, muito abençoado, muito próspero. Tudo de bom. Tchau, tchau!